Você se lembra que nós falamos aqui que o PSOL, Partido Socialista, entrou com um pedido de cassação do governador do Rio de Janeiro, o Pezão. Pois bem, nessa segunda foi publicado no Diário Oficial, ou no Diário da Justiça, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral pela cassação do governador e do vice dele, que é Francisco Dornelles. Agora, os dois terão 3 dias para recorrer a decisão. Vão recorrer mais acima, né, no TST, ou no TSE, perdão. Pezão e Dornelles foram condenados por abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2014. Vale lembrar também que ambos continuarão em seus cargos enquanto houver possibilidade de recurso. Caso a cassação se concretize, aí sim nós teríamos nova escolha do governador do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se seria direto ou indireto, eu não vou arriscar. Mas no caso do Temer, agora seria indireta, né? No caso do governador, eu suponho que deve haver uma reciprocidade, mas a gente vai averiguar. Olha, é uma semana política bastante agitada. Para isso, nós convidamos o cientista político, Gilberto De Palma, que é do Instituto Ágora, gentilmente aqui conosco. Professor, obrigado pela gentileza mais uma vez. Bem-vindo. Muito obrigado. Se perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de te perguntar. Parece que os políticos não estão simplesmente nem um pouco preocupados com o público, com a opinião pública, com a reação do público. Parece que as pessoas estão vivendo num outro planeta. Bem, um governo legal, e este é um governo legal, ainda que pese questões de legitimidade, tem um compromisso, evidentemente, constitucional com a nação. Mas tem também, e esse é o caso de muitos governos em América Latina, compromisso com a sua classe política, numa perspectiva de manutenção do poder, numa perspectiva corporativista, enfim. E é um jogo de tensão, Heródoto, e é um jogo perigoso, bastante perigoso, porque a tensão ela tem limites. E quando arrebenta, evidentemente, as instituições têm que ser suficientemente fortes para segurar isso. O Brasil tem passado por processos de experimentação nessa tensão no que se refere ao jogo entre sociedade civil e sociedade política. Me parece que não há receituário para isso, senão a necessidade dos políticos de se manter no poder como estão, sua intuição e criatividade para se relacionar com a sociedade e colocar e engendrar algumas narrativas, umas passam, outras não, não há filtros, evidentemente. É um trabalho muito grande para os cientistas políticos traduzirem os países em seus contextos específicos. Agora, você falou das instituições, né? Será que eles avaliam corretamente o desgaste que a instituição está sofrendo? Porque às vezes quando é uma pessoa, né, você não é a instituição, é o fulano, beltrano, ciclano. Mas quando você começa a atingir a instituição, me parece que é uma coisa preocupante, ou estou enganado? Não, e seguramente que não, porque a performance da nossa classe política, dos nossos digníssimos representantes é imediatista, é de salvar-se, não? De modo que você tem toda a razão. O que está em teste todos os dias não é apenas essa tensão entre sociedade civil e sociedade política, mas também as instituições, porque eles são os gestores dessas instituições. Elas não existem em si, elas existem com os operadores. Não? E, muito bem, o poder, o jogo de poder no dia a dia, nos seus desgastes, sofrem erosões agudas, muitas vezes, e a sociedade brasileira amadurece com isso, evidentemente. Nós temos aí, desde 2013, um ator muito importante nas ruas, que operou... E deve vir aí na frente mais outra manifestação, não é isso? Sem dúvida. Está sendo marcado uma para 26 de março, salvo engano. 26 de março, sim. Mas... considero que esse é um terceiro momento, vamos dizer, essas experiências de rua, de sociedade civil, elas já têm aí 3 anos e meio no mínimo, já tem uma história. A grande pergunta são também imediatistas e pontuais, como os políticos em suas performances de gerir a sociedade, ou elas possuem organicidade?
não partidária, evidentemente, porque isso está na esfera de sociedade política, mas é uma pergunta curiosa, interessante. Eu, pessoalmente, acredito que sim, há uma história, há uma organicidade, e ela se alimenta muito das experiências imediatas. Quer dizer, nós tivemos 2013, um momento de gente na rua que pegou todos os radares oficiais de surpresa, porque não sabiam o que fazer. Para se ter uma ideia, a Universidade de São Paulo aqui montou uma clínica permanente para tentar traduzir para a sociedade o que estava acontecendo. Milhares e milhares em todas as capitais do país, de hora para outra, por conta, todos se lembram, de uma questão em São Paulo, questão do ônibus, do preço e tal, questão de 20 centavos. Não é possível que 20 centavos fizesse um movimento tão grande. Tão grande, portanto, havia muita coisa represada. Não há também, da parte dos políticos, indicadores sensíveis que lhes permitam dizer como é que está esse represamento das vontades, dos desejos, e, portanto, é sempre algo de risco. A gente encontra, claro, muitos políticos que estão tranquilos lá pelo seu 8º, 9º mandato no Senado, que acham que está tranquilo, porque a nossa política está descolada da sociedade do dia a dia. Agora, vamos dizer, o encontro deles com essa sociedade vai ser só em 2018, quando tiver a eleição? Esse é o momento que ele encontra com a sociedade? Esse é um momento particularmente fecundo, importante, de renovação de quadros nas nossas assembleias, no Congresso Nacional, nos executivos. Mas não é, porque a sociedade nada garante que não vá precipitar um encontro gerador, um encontro que faça com que a classe política perca o sono. Costumo dizer que quando a classe política perde o sono, é bom para a sociedade. Então, ele só perde o sono quando vai divulgar uma delação. Quer dizer, nós estamos todo mundo esperando a delação da Odebrecht, está todo mundo olhando. Parece que tem gente que hoje tivemos aí o Chaim fazendo a mesma coisa. Quer dizer, parece que eles só perdem o sono quando vai haver uma delação. Depois passa e vamos então chegar em 1918. Eu quero renovar o meu mandato. E se eu tiver um mandato, eu vou ficar mais 4 ou mais 8 anos. E vocês vão ter que me engolir, como disse alguém aí atrás. Sim. Bom, o silêncio dos políticos e sua recusa velada em não ouvir as vozes das ruas é um risco dessa classe. É um risco do político e de seu grupo. Há um silêncio pior que esse, que é o silêncio da sociedade. Esse, de fato, é um cheque em branco. Você fala de se eleger e nunca mais se fiscalizar, você nem sabe em quem votou, Exato. Você deu um cheque em branco para o cara. Sim. Aí ele fica 4 anos lá, você pode falar o que você quiser, porque eu vou tirando meu cheque, aqui, é isso? Nesse sentido. Infelizmente. Infelizmente. Isso é, talvez, possivelmente, um dos piores destinos que uma nação possa ter, porque é, de fato, entregar a sua vida, entregar a sua saúde cívica. Isto não está ocorrendo no Brasil. Num processo o período de 2014, 2015, que ensejou mudanças no governo federal, 2016, né, sobretudo, com um impeachment, isso está ligado de alguma maneira, a dinâmica e a experiência imediata, concreta, na qual nós, sociedade civil, necessitamos para dar o próximo passo. Existe um horizonte pela frente. Acredito que há reticências, que é melhor do que pontos finais. O Gilberto de Palma, cientista político do Instituto Ágora, gentilmente aqui conosco. Mas queria te fazer uma pergunta direta agora. Pois não. Que avaliação você faz dessa última avaliação dos candidatos à presidência da República? Nesse quadro aí de possíveis candidatos a 2018, algum deles te chamou a atenção ou não? Bom, são sempre os mesmos, isso chama bastante atenção. Nós teríamos aí algo em torno de 12 candidatos. Bolsonaro te chamou a atenção? Sim, claro, evidente. Mais de 10%, ou outro, eu me lembro bem. Algo em torno disso.
Numa sociedade democrática, evidentemente que nós temos que ter todo o Lógico, leque, não? lógico, claro, sem dúvida. Chama atenção. Mas foi uma surpresa para você ou não? Não, de forma Não? alguma, não. É. Não. Chama atenção na medida em que trata-se de uma pessoa muito polêmica, não? Bastante polêmica? É. Né? Bom, muitos nos embates políticos dizem que é necessário eliminar este tipo de pensamento. Eu diria que é necessário superar isto. O pensamento que digo, aquele que se refere a reviver o militarismo, Passado e o tal. passado, enfim. Quer dizer, isso também ocorre na esquerda. Há uma relação, como a própria esquerda gosta Sim. muito de alguns fetiches Quer da dizer, palavra. temos todos os matizes lá. Essa dialética da esquerda e direita, um precisa do outro, necessita do outro para fazer o seu verbo chegar. Não? Gilberto, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Bom, aí está a participação então do Gilberto de Palma, conversando um pouco conosco sobre a situação política, para você ficar atento, né? Haja vista que isso diz respeito à cidadania a todos nós. Em 30 segundos, nós estamos de volta.